Bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Essa live é uma live muito bacana. Vamos falar aí sobre renda alta e patrimônio travado. Pode parecer contrassenso essa ideia de você ter uma renda alta e, de uma certa forma, você ter um patrimônio travado. Eu acredito que com essa live aqui eu possa quebrar algum tabu que você tenha sobre isso e poder lhe dar algum norte para você tomar algumas decisões se você se encaixa nesse padrão de renda alta. E eu posso lhe dizer com certeza que você é muito bem-vindo a esse programa Rota da Clareza. É um programa que tem o objetivo de pegar pessoas, seja você médico, empresário com renda acima de 20 mil, que se sente perdido e gostaria de alguma forma de construir patrimônio com segurança, uma estrutura de patrimônio com segurança em um período de 3 meses. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre renda alta e patrimônio travado. Eu sou o Saulo, serei seu especialista aqui nesse momento em finanças e investimento para tratar desse assunto. Vamos nessa, vou compartilhar a tela com você, dividir tela com você. Dessa vez eu resolvi fazer um slide para que você possa me ouvir e ver o que está passando na tela. Só ler, ou talvez você precise me ver e me ouvir. Então tá aí nosso tema. Você vai perceber que essa questão, deixa eu voltar aqui. Você tem uma renda alta para você não travar o seu patrimônio, ele parte do princípio que você, claro, tem que ter a renda. Primeiro você vai precisar de um método, você vai lá e desenvolve, cresce o seu patrimônio. Esse patrimônio pode ser um patrimônio físico e líquido, de fácil movimentação. Às vezes a construção patrimonial física, ela é entendida como líquida. Eu gosto de separar. Então, fique claro aqui quando eu falar patrimônio líquido, é aquele dinheiro de fácil movimentação, e patrimônio físico, aquele que não se movimenta fácil, como ter um carro, terrenos, casas, ok? Então, deixa eu pular esse... Cadê? Apresentação. Pulando. Pois bem, vamos para a primeira pergunta. A gente vai ter um conteúdo aqui de umas 13 perguntas. Cada uma delas vai levando você para um certo nível de consciência. Você vai compreendendo melhor sobre esse assunto. A primeira pergunta é a pergunta aqui: o que significa ter uma alta renda e um patrimônio travado? Se eu pudesse desenhar, o desenho seria esse que está na sua tela aí. Seria esse fluxo. Você tem a renda alta, só que você tem gastos mais parcelas. Esse gastos mais parcelas, ele é um peso tão significativo comparado à sua renda alta que faz com que parte dele saia por um caminho que não entre em patrimônio. Vamos pegar uma situação. A pessoa tem uma renda de 40 mil e essa renda de 40 mil, 10 mil são mais parcelas de quê? Às vezes são parcelas de financiamento imobiliário, por exemplo. Se são parcelas de financiamento imobiliário, nesse momento você está construindo um ativo de investimento. Então não é um dinheiro que está ali indo sem voltar, ele está voltando de alguma forma. Nesse caso aqui, voltando na forma de patrimônio físico, que posteriormente, se necessário, pode virar um patrimônio líquido para equilibrar a sua parte patrimonial e você ter segurança e liberdade, tá certo? Então, a ideia de ir travado é quando esse fluxo, eu não estou conseguindo mostrar aqui, fazer com que o mouse passe para você, eu vou resolver isso das próximas vezes, mas olhe bem para esse slide, esse fluxo do verde, ele vai para o gastos mais parcelas e segue direto nessa linha horizontal, ele segue e não vai para patrimônio. Qual seria a situação ideal aqui para que você não tivesse o patrimônio travado? Seria ele ir de fato por um caminho que ele não tem volta, que ele não volta, né, de forma como patrimônio, mas uma parte ser desviada para esse patrimônio. Para esse patrimônio, nesse caso aqui tá o desenho de travada, porque está considerando que não vai ser desviado. Mas se eu fosse desenhar, pudesse desenhar para você aqui, ele fazer uma curva, sair ou seja, da renda alta para gastos e parcelas, mas também sair para a formação desse patrimônio familiar. Eu gosto sempre de falar familiar porque o objetivo patrimonial ele sempre envolve a família que você deu origem.
Você, sua esposa e seus filhos. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Rapidinho. Tudo certo, imagem e som, tudo ok. Show. Cadê? Deixa eu voltar para não me perder. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Deixa eu tomar uma água aqui, porque ganhar bem não garante crescimento patrimonial. Vamos pegar a figurinha de novo, essa parte de leitura, se você quiser ler, você lê, para, dá uma pausa e tira um print, você lê com calma depois, tá bom? Que para mim aqui fica mais fácil eu explicar pela figura do que parar para poder ler isso daí que está na tela. Então, voltamos a uma figura muito parecida com a anterior. Então, por que ganhar bem não garante crescimento patrimonial? Veja, se você ganha bem e você tem um sistema financeiro que você obedece com o tempo, você tem crescimento patrimonial. Se você não obedece esse sistema, você não tem crescimento patrimonial. E de que forma você pode não obedecer? Se você focar nesses itens que está aí abaixo que você está vendo. Status, conforto e dívida. Status, conforto e dívida. É o que mais drena perfil de renda alta. Esses três tópicos aí. Como assim status? Por exemplo, eu posso, vamos supor que você, João ou Francisco, você pode andar em uma BMW e uma Porsche. Você pode. A renda ali acima de 30, 40 mil, você já consegue ter esse tipo de veículo. Esses veículos, eles trazem status. Eu estou pegando exemplo de carro, mas poderia trazer qualquer outro exemplo de coisas que te dá status. Então veja bem, se você faz uma aquisição disso em um momento equivocado da sua construção patrimonial, isso se torna um elemento que vai fazer a trava patrimonial da sua vida. Tá bom? Então, assim, não é que não existe problema em ter carros ou materiais de status, né? Que tem um brand forte no mercado. Não há problema nisso. Só há problema se ele se encaixa no momento errado da sua vida. E na maioria das vezes, quando se inicia um processo de crescimento de carreira, crescimento financeiro, esses itens de status nem sempre acabam entrando no momento errado, na fase errada, e isso gera trava patrimonial. Conforto, a mesma coisa. Às vezes pode se confundir uma coisa com a outra. Eu vou pegar exemplo de carro. Às vezes você pode andar num carro mais confortável, mas sua fase de formação patrimonial, se não pede, você está criando naquele momento uma trava patrimonial. Outra coisa é dívida. Se a sua dívida é uma dívida negativa, não é uma dívida positiva, o que seria uma dívida? A negativa é que não te traz retorno. A positiva é aquilo que você está devendo, mas está te trazendo algum retorno financeiro, seja rápido, ou seja a longo prazo. Por exemplo, uma dívida que não te traz um retorno significativo. A dívida no financiamento de um veículo que não é adequado para o seu momento agora. É uma dívida negativa. A dívida que te traz algum retorno é aquela dívida, vamos supor que você investiu em uma pós-graduação que vai fazer com que você se torne especialista na sua área e vai te trazer um retorno positivo financeiramente depois. Então, isso é uma dívida positiva. Então, esse termo dívida depende muito da dívida, mas eu vou considerar aqui, no geral, dívidas que quando se somam, ela pesa na sua saída financeira, ou seja, o que entra e o que sai. Então, se você não tem um sistema financeiro que equilibre status, conforto e dívida com formação do seu patrimônio, se você não tem um sistema financeiro que equilibra isso, e eu falo um sistema, mas é um sistema claro, tá? Não é uma coisa de cabeça. É uma coisa planilhada, é uma coisa anotada, calculada. Quando você não tem esse sistema claro, você provavelmente está travando o seu patrimônio, tá bom? Então, esse é a terceira pergunta. Vamos para a quarta aqui. O que faz o dinheiro desaparecer mesmo com uma boa renda? Bom, isso aqui, de uma certa forma, essa pergunta ela está trazendo um pouco da resposta anterior. O que faz o dinheiro desaparecer mesmo com uma boa renda? Aqui eu vou complementar porque esse desenho está um pouco parecido. O que faz ele desaparecer, normalmente a resposta vem quando você consegue enxergar
o fluxo de saída do seu recurso. Vamos pegar um exemplo específico. Para quem tem um padrão de faixa de renda acima de 20, vamos pegar de 20 mil a 50 mil. Esse fluxo de saída ele pode representar aí de 200 a 400 itens. Se você concentra isso em categorias, que se formam 5 categorias ou 6 no máximo, ou seja, você enxuga 200 a 400 itens em 5 ou 6 categorias, você consegue ver claramente onde é que está esses pontos de vazamento que aparecem aí na tela. O que às vezes é os chamados gastos invisíveis. Os gastos invisíveis eles são que nem as parcelas que se somam e vira algo grande. Você só consegue enxergar com esse detalhamento visual. Se você não tem esse detalhamento visual, você não consegue perceber onde estão essas saídas que faz com que o seu dinheiro desapareça. Então, deixa eu ver se consigo ler aqui. Se esqueci nada. Sem meta. Beleza. O que eu queria acrescentar sobre isso, porque se eu fosse repetir o que está aqui, ia ficar um pouco repetitivo em relação ao slide anterior. Então, o que faz desaparecer isso é você não perceber de fato nessas categorias o que é mais representativo. Percebeu o que é mais representativo, fez o corte se necessário, e na maioria das vezes é necessário fazer um corte. Fez o corte necessário, isso gera uma sobra maior, e essa sobra maior se torna investimento, e esse investimento se torna patrimônio, e que vai se somando aí, se multiplicando com o passar do tempo. Vamos para a quinta pergunta, que não resolve esse problema. Cara, essa pergunta ela é bem bacana, porque aí eu mexo com quase que um tabu isso. O que não resolve isso é aumento de renda. E aí é onde entra o tabu, porque no geral se entende-se que se eu aumentar a renda, eu resolvo esse problema dessa formação do patrimônio com o tempo. Ou seja, eu resolvo o problema do fato do meu patrimônio não estar travado. Eu só preciso aumentar a renda. Isso é um tabu porque vai acontecer de você aumentar a renda e o problema ele vai continuar. Então, já dá esse risco em X aí, ele é perfeito. Não é aí que se resolve as coisas. Claro que aumentar sempre é bom. Se você aumentar sem mexer aonde precisa ser mexido, não vai resolver. Agora, se você mexer onde precisa mexer e aumentar, cara, isso é fenomenal. Você tem 2 pontos aí que você entra como fator multiplicador, porque se você percebe aonde exatamente o seu dinheiro está saindo e ajusta esse ponto para que você, mesmo com a sua renda atual, você cria a formação desse patrimônio com o tempo. E ao mesmo tempo você, nesse cálculo com o tempo, você consegue ter um aumento de renda, isso é fenomenal, fenomenal. Acho que é o coquetel perfeito. Coquetel perfeito. Agora, só aumentar a renda não é a solução, tá bom? Dica quente é o que a gente busca muito. A nossa geração youtuber, de buscar informação no YouTube e no Google, às vezes vem disso, eu quero uma dica maravilhosa. Sim, essas coisas, de uma certa forma, elas funcionam, se não forem isoladas. Por exemplo, nesse momento aqui, se você assistir essa live do início ao fim, no momento, algum trecho, algum corte, você pega uma informação que com certeza absoluta isso vai te trazer algum retorno financeiro, ou seja pouco. Em algum momento esse corte para você ele vai ser representativo. Só que ele suficiente não resolve o problema. É como se fosse você ver um vídeo, uma dica quente de como trincar a minha barriga. Vamos pegar aqui atividade física. Um exercício que é interessante para você trincar a barriga. E você faz só aquele exercício e você não implementa todo um sistema de atividade física, de malhar outros músculos, de botar cardio no meio, de mexer com a sua alimentação, dificilmente você vai trincar a sua barriga. Então a mesma coisa aqui é na parte financeira. Poxa, eu vi uma dica quente de onde eu colocar meu dinheiro. Não resolve. Se você não mexe na base, que é nessa parte da organização financeira ali, dos gastos, e vai avançando para as outras etapas, isso não resolve. Então, dica quente realmente não funciona. Planilha sem rotina. O que seria planilha sem rotina? Tem gente que planilha as coisas.
Aí eu anoto tudo que eu gasto. Parece que isso resolve o problema, mas não resolve. Não resolve, porque você está anotando sem método, sem critério. E se você anota sem método, sem critério, você só está simplesmente olhando números. Agora, se você tem método e critério, sim, a sua planilha ela vira uma rotina que pode ser mensal, trimestral. Então, a rotina, seja uma vez por mês ou a cada 2 meses, se ela existe e tem um sistema por trás, sim, ela funciona. Mas se não, funciona. Então, essa frase é bem legal. O problema é de sistema e não de renda. O problema é de sistema e não de renda. Ok? Vamos para a sexta pergunta. Por que destravar seu patrimônio é uma grande oportunidade? Por que destravar seu patrimônio é uma grande oportunidade? Bom, vamos partir agora do pressuposto que você tem a renda de fato alta. Show. Você tem um método, ou seja, o sistema para fazer com que essa renda, ela de fato, ela te gere a qualidade de vida que você quer e ao mesmo tempo permita com que você faça as escolhas dos ativos que vão aumentar a formação do seu patrimônio com o tempo. Pronto, aí nesse momento isso se torna uma grande oportunidade, porque você consegue viver uma vida que atende às suas necessidades e ao mesmo tempo você vai criando em paralelo a formação desse patrimônio com a compra desses ativos. O que seriam esses ativos? Esses ativos pode ser ativos físicos, como eu expliquei no início do vídeo, imóveis, casa, terreno, um veículo, é um ativo físico também, depreciável sim, mas é um ativo físico. Então aí você tem os ativos líquidos, né, que são investimentos em renda fixa, em renda variável. Você tem uma parcela desse recurso destinado a eles, pensando na sua formação de patrimônio, tá show. Você tem ali provavelmente um método por trás, onde parte do seu recurso vira qualidade de vida e a outra parte vira formação patrimonial. Isso aqui que eu estou falando é simples, mas tem que ser planilhado, não tem jeito. Tem que ser planilhado, calculado e acompanhado com o tempo, para ver se o avanço que você imaginou, o avanço que você gostaria, está de fato acontecendo. Se você faz esse processo, cara, eu digo que é perfeito, porque você consegue nesse momento se sentir em paz por estar fazendo o dever de casa e ao mesmo tempo por estar usufruindo daquilo que você gostaria de usufruir. Caso você tenha ambições maiores, você continua com esse método de pegar esse recurso e aplicar nesses ativos, porém, ao mesmo tempo, você vai fazer um trabalho de buscar ampliação de renda naquilo que você faz hoje. Então, você vai exercendo esse trabalho. Se você conseguir ampliar, esse AMP na renda aumentou, você faz a mesma coisa. Aumentou, peraí, eu aumento meu padrão de vida, mas ao mesmo tempo, opa, deixa eu ver, cadê? Eu aumento meu padrão de vida, mas ao mesmo tempo eu aumento a colocação do meu dinheiro nesses ativos que vão formar o meu patrimônio. Então, o aumentar a renda ele não se torna um problema, ele se torna na realidade uma solução muito boa. E aí você pode equilibrar isso com o tempo. Poxa, aumentei a minha renda. Agora a distribuição do que é formação de ativo, do que é viver com qualidade de vida, né? Gastar esse dinheiro com a minha família. Essa distribuição você pode mudar. Hoje é 30% para formação de patrimônio e 70% para gastos familiares. Aumentou a renda, você pode manter esse percentual ou você pode fazer com que em vez de ser 30%, se 40% e você passar a viver agora com 60%, tá bom? Vamos nessa. Qual é o maior benefício de transformar a renda alta? Tem 3 coisas listadas aí nessa tela para você. Logo abaixo do desenho aí que está escrito renda, sobra planejada e ativos, que é segurança. Cara, a segurança não sei, porque assim, para cada pessoa, segurança pode representar um número específico na conta. Por exemplo, para esse perfil de renda acima de 20 mil, talvez para você com esse perfil, uma segurança seria ter
300 mil na conta? Seria ter 500 mil na conta investido? Seria ter 1 milhão investido? Isso vai variar para ter uma segurança mais forte, digamos assim. Só que no processo da construção do patrimônio, mesmo que você não tenha chegado lá no seu objetivo, o caminho ele é como se fosse, se você tivesse um termômetro a medir o seu nível de segurança. É como se esse termômetro ele fosse crescendo e você acompanhando ele com o tempo. Então, à medida que esse patrimônio cresce, a sua sensação de segurança contra os intempéries da vida, ela sobe significativamente até chegar ao ápice que você gostaria. Talvez seja o patrimônio que vai representar a sua aposentadoria. Então, qual é o maior benefício de transformar a renda alta em patrimônio? Eu destaco aí, desses três, vamos destacar primeiro segurança. Depois, liberdade de escolha. Você tem mais liberdade para poder fazer determinadas escolhas que você não teria se não tivesse esse patrimônio. Então, à medida que ele vai crescendo, você percebe mais oportunidades de tomada de decisão sobre esse recurso. E é por isso que precisa ter um sistema, que se você não tem um sistema, essas oportunidades que vão aparecendo, ela pode se tornar, em vez de um benefício, um malefício para você. Deixa eu trazer um exemplo específico. Você está ali há 8 anos já, vamos supor que você já está 8 anos formando patrimônio líquido, que é o dinheiro investido. Você vai começando a perceber que tem um terreno ali que está vendendo baratinho, tem uma casa ali que está sendo vendida barato, tem um negócio ali para poder abrir que parece ser muito promissor, tem um veículo que está vendido abaixo da FIP, que é a tabela de referência, e você tem a tendência de querer pegar esse recurso e deslocar para isso. Se você não tem esse sistema, eu já lhe digo, você vai fazer isso. Você vai fazer isso e vai alterar o fator tempo, que é o tempo que você demoraria para poder alcançar a sua aposentadoria ou liberdade financeira. E você vai alterar esse fator tempo. Quando eu falo que se você não tiver um sistema claro, você vai se perder, é por causa disso. Um sistema claro lhe diria, se você tomar essa decisão com esse recurso agora, vai atrasar em tantos anos a sua aposentadoria. Você aceita isso, tá bom para você, se você entender que tá bom para você, você tomou uma decisão consciente. Então, assim, essa liberdade é legal, mas sem um sistema ela se torna um problema. Essa liberdade ela é legal, essa liberdade de você perceber ver o seu patrimônio líquido crescendo é legal, mas pode se tornar um problema se você não tiver um sistema, beleza? E a outra é clareza. Para muita gente, o recurso mais valioso pode ser só a clareza. Só a clareza para a pessoa tá bom demais. O que seria essa clareza? É realmente perceber o que entra, o que sai e como sai, perceber o que está se formando com o tempo e crescendo, a velocidade definida por você. Essa clareza, para muitas pessoas, é o que mais importa. Ela bota no pedestal até em relação à segurança e liberdade. Então, isso vai muito de cada indivíduo. Eu lhe digo que esses três benefícios são os mais interessantes e perceptíveis no seu processo de construção patrimonial e não de trava patrimonial. Vamos para a 8ª pergunta, são 13 perguntas, estamos já chegando ao final, onde mais médicos e empresários mais erram em tentar enriquecer. Bom, o trabalho é excelente, normalmente o médico ou empresário que já está num fluxo financeiro que se torna mais previsível com o passar dos meses, já está ali, a gente pode dizer que está em uma situação, puxa, o trabalho está excelente. Só que qual é o momento que acontecem os maiores erros? São as decisões soltas. Decisão solta é justamente a decisão que você não tem um racional e um emocional por trás. É a decisão que você não tem um emocional por trás. O racional é aquilo quantificável, você percebe o impacto dessas decisões, escolha de ativo físico, escolha de ativo líquido, e o racional
é você no momento dessas tomadas de decisão. Que às vezes o racional lhe fala, não vá por esse caminho, mas o seu emocional lhe indica outro caminho. E as coisas precisam se comunicar. O sistema que vai fazer com que você não trave o patrimônio é aquele que você vai equilibrar o racional com o emocional, tá bom? Então, mas é isso, desses da figura que você está vendo aí, é decisões soltas, consequentemente patrimônio lento ou até regredindo. Logo abaixo tem escrito aí, mistura de pessoa física com pessoa jurídica, comum, basicão, mas é o que mais acontece. Isso gera, rapaz, uma dificuldade. Eu vou até trazer um exemplo específico aqui. Eu peguei uma situação que no início, quando eu fui ver a bagunça, para eu poder tirar a bagunça, eu levei 9 horas. Porque era uma pessoa que estava com uma mistura total de pessoa jurídica com pessoa física. E eu levei 9 horas para poder mexer, organizar essa bagunça. Depois que eu organizei essa bagunça, para manter a organização, está me tomando só nessa pessoa exclusivamente 3 horas para poder tirar essa bagunça de pessoa física com pessoa jurídica. Agora imagine você aí com o seu trabalho, você tem que dedicar esse tempo ainda sem conhecimento. Pense comigo aí. Provavelmente você não iria tirar e iria continuar desse mesmo jeito. Então se você segue se você tira, você marca isso. Poxa, eu vou separar aqui pessoa física e pessoa jurídica, vai facilitar demais o seu controle financeiro. Vai facilitar demais. Porque essa separação ela não é só também uma separação para facilitar a sua vida no processo de organização. É também uma separação que lhe protege juridicamente. Se você tem a sua empresa e as contas da sua empresa não tem uma comunicação com a sua conta pessoa física, você tem uma proteção jurídica caso a sua empresa venha a sofrer algum processo da justiça em si. Então, isso traz uma proteção. Claro que vai depender do que vai acontecer, mas traz uma proteção. Então, isso é um basicão que se fosse seguido, se fosse melhor, retirado ou ajustado, já resolveria bastante. Então, esse é um dos erros e mais, cadê? Onde médicos e empresários mais erram ao tentar enriquecer. Pois é, fazer essa mistura aí é um dos erros que se encaixam. Sem meta anual, você não está medindo como é que você gerencia. Então, e cadê outra coisa aqui? Investe sem plano, investimento sem plano. Pronto, eu vou pegar um gancho disso daqui. Quando você está com um padrão de renda acima de 20 mil, é muito comum as plataformas de banco hoje, corretora, eles destinar um assessor para você de investimento. Esse assessor, ele é um assessor que em tese ele é gratuito, mas ele é gratuito entre aspas. Ele na realidade não é gratuito, ele é mais caro do que você pagaria para ter uma pessoa por fora te auxiliando nisso daí. Então, esse investir sem plano é um problema. É um problema porque você não tem um conhecimento, você acredita e você está perdendo com taxas embutidas ali que quando você bota uma planilha e faz análise dessas taxas no médio a longo prazo, você vê que perde milhões. É milhões, eu não estou exagerando. Você perde milhões. Milhão, vou fazer milhão, vou falar milhão, porque talvez você não acredite, mas eu tenho que lhe insistir. Eu já fiz essa conta, dá milhão, você perde milhão. Por alguns porcentos de taxas embutidas que você não vê, bate milhão no longo prazo, tá bom? Cadê aqui aumento do padrão? Pronto, aumento do padrão também é básico e o que mais acontece. E está aqui uma das respostas que está associado a você lembrar que no passado você vivia com muito pouco. Por que você não vive agora com pouco em relação ao que você ganha? É justamente por isso aqui, aumento do padrão, é natural. Há uma necessidade natural, se você aumenta a sua renda, você querer aumentar o seu padrão de vida, querer viajar mais, querer ter uma casa melhor, querer ter um carro melhor. É um ponto que se você adota o sistema, você tende a não cair nesse erro de aumentar padrão à toa, sem ter o discernimento dele, numérico. Pula para a próxima, a nona pergunta.
Deixa eu tomar um gole d'água aqui. Deixa eu só melhorar um pouquinho isso aqui. Só melhorar que tá bem em cima aqui do coisa. Eu não gostei disso. Pronto. Quais são as crenças quais crenças fazem as pessoas continuar travada nessa parte financeira? A primeira delas é muito comum, é chamada até de objeção. Eu não tenho tempo. E é natural você não ter tempo, até porque você está dedicado à sua profissão. Então, naturalmente, isso vai lhe comer um tempo absurdo. Chega em casa, você tem família para poder cuidar. Então, é natural essa percepção de eu não tenho tempo. Mas esse tempo ele precisa ser criado. Até porque você trabalha 8 ou até mais de 8 horas por dia para ter também com isso um resultado financeiro. E se você não dedica pelo menos 30 minutos por semana, 30 por semana, para poder organizar e entender aquilo que faz você gastar 8 horas por dia, sinceramente, isso aqui vai ser um problema para você. Você precisa literalmente de tirar um tempo pequeno. A sua sorte é que o tempo não é grande. A sua sorte é que o tempo é pequeno diante do benefício, tá bom? Quais são as crenças que viram correntes? Preciso de mais renda. Já falei disso. Investir é complicado. Outra, investir não é complicado. Esse universo de investimento ele é de sopas de letrinhas com significados que te trarão alguns resultados. Você mergulha nessa piscina, você ao com o tempo você vai já pegando o que significa essa sopa de letrinhas e simplifica porque serve para sua vida. Então, não é que pronto. Você usa um notebook. Você não sabe de todas as funções que o seu notebook tem a lhe oferecer. Você sabe daquilo que resolve um problema específico da sua vida no seu computador. A mesma coisa é essa parte de investimento. Você não precisa saber de tudo, mas saber daquilo que de fato resolve o que precisa ser resolvido. Ponto. Então, achar que investir é complicado não é. Você entendeu os pontos que você pode apertar, os botões que você pode apertar, está resolvido. Depois eu organizo. Esse depois é a procrastinação. O depois acaba nunca vindo, né? Depois, e você perde com isso o fator tempo a seu favor. Porque nessa parte de construção patrimonial, você tem o tempo, aporte e investimento. Fator tempo, o quanto você coloca ou melhor, fator tempo, aporte e rendimento. Tem o fator tempo, se você organiza depois, você perde o fator tempo. Você tem aporte, que é o quanto você coloca por mês, e você tem a rentabilidade. Então, perdeu um aqui, você vai ter que trabalhar com esses dois, com aporte e rentabilidade, tá bom? Se você não pode ter um aporte significativo, você já perde isso também. Você vai ter que trabalhar com a rentabilidade. A rentabilidade, você não consegue ter uma rentabilidade significativa, porque o objetivo aqui não é rentabilidade, é formação patrimonial com segurança. Se é formação patrimonial com segurança, tem que esperar uma rentabilidade baixa, porque se é seguro, a rentabilidade tem que ser baixa. Normalmente é assim, 99% das vezes é assim, tá bom? A 10ª pergunta, qual é o jeito errado de tentar fazer o patrimônio crescer? Qual é o jeito errado de tentar fazer o patrimônio crescer? Deixa eu tomar mais um gole. Gostaria de estar com a canetinha para poder riscar esse desenho que está aparecendo para você aí na tela. Esse primeiro ponto é que está sem diagnóstico. O diagnóstico, para ter um diagnóstico bom, precisa ter o conhecimento. Então, se você não tem o conhecimento, precisa que alguém tenha o conhecimento por você para lhe dar um diagnóstico. Então, você tentar fazer o seu patrimônio crescer sem diagnóstico é apostar na sorte. Às vezes dá certo, ele cresce. Só que ele cresce a uma velocidade às vezes muito legal. Só que como não tinha uma estrutura para sustentar isso de forma firme, ele desmorona em algum momento, acaba desmoronando. Então, como assim? Vamos pegar um exemplo assim. Imagine que você conhece alguém que de fato construiu muito patrimônio financeiro com o tempo. Mas se por algum motivo essa pessoa lá, quando estava mais velha, ela faliu, entrou no processo de falência. Isso acontece se você vai analisar esses casos por um problema de estrutura. E estrutura está associada com o sistema.
Por exemplo, imagine que você nessa construção patrimonial, você não pensou em sucessão. Sucessão depois que morre. E alguém da sua família vai parte daqui para o outro lado e isso vira um caos. Essa é a primeira situação. A segunda, você não pensou nas camadas de proteção desse patrimônio. Seguros e planos, por exemplo. E vai alguém adoece, você perde perde toda a grande parte desse recurso. Deixa eu ver outra situação. Tá aqui na minha cabeça, rapaz. Enfim, não lembrei agora. Tinha uma outra situação aqui que é comum e que faz com que entre nesse problema. Deixa eu ver outra coisa aqui que está anotada. Apostar em modinhas. Apostar em modinhas eu já comentei, que é ver dicas na internet. Se você vê dicas, você só vê um pedaço. Você não vê o conjunto para poder aglutinar essas dicas e fazer com que elas se tornem um resultado para você. Então, modinha. Poxa, nesse momento as ações da Tesla tá subindo. Tesla abriu capital, a SpaceX, que abriu recentemente, não foi? Foi. Abriu capital, deixa eu ir lá comprar. Pronto, vou comprar porque agora eu vou ficar rico com as ações dessa empresa. Bitcoin está nas alturas, ouro está nas alturas e você vai seguindo as modinhas. Seguir modinha é a receita do fracasso, tá bom? Qual é o jeito errado de tentar fazer o patrimônio crescer? Isso tudo leva à frustração, beleza? Cadê? Trocar estratégia todo mês. Não precisa ser todo mês. Como assim trocar estratégia? Pare e pense assim o seguinte, quando você entende qual sistema você vai adotar na sua formação patrimonial, quando você entende ele, tem uma estratégia por trás. Por exemplo, você vai adotar que 20% da sua renda vai ser para alocação em determinados ativos de investimento. E esses ativos vai estar lá, tem uma certa distribuição. Só que por algum motivo você resolveu daqui a um ano ficar mudando. Mudou para algo diferente, totalmente diferente daquilo que você vinha construindo. Aí esses ativos virou ativos mais arriscados, envolveu muita coisa física no meio, já mudou bem o que você vinha fazendo naquele ano. Aí começa a adotar. Não tem um resultado que você gostaria. No ano seguinte já muda de novo. Essa mudança, ela faz com que você não alcance o resultado que você gostaria, tá bom? Deixa eu ver aqui, confundir rendimento com plano. Confundir rendimento com plano. Essa frase aqui ela não está bem colocada. Mas deixa eu tentar explicar o gancho que talvez ela esteja trazendo. Às vezes em conversa com outras pessoas, é muito comum a pessoa pensar assim, poxa, esse ano a minha carteira de investimento líquida rendeu 25%. Aí fulano, a minha rendeu 17%. Parece que a de 25% é melhor do que a de 17%. O plano da de 25% é melhor do que o plano daquela que rendeu 17%. Isso é um engano demais. Porque quem rendeu 25% pode estar em ativos extremamente voláteis, que tem um risco absurdo por trás. A que rendeu 17 pode estar bem estruturada com baixo risco, mesmo que tenha rendido 17%. Então, quem está melhor? A de 17, porque o risco está extremamente baixo. Aí, às vezes, a pessoa pode dizer assim do lado, mas eu tenho muita coisa em ativo seguro. Quando vai olhar, não é seguro. Então, confundir rendimento com plano, não confunda isso. Rendimento, nem sempre uma carteira de investimento que rende bem é uma carteira de fato que tem um bom plano, tá bom? Vamos para a pergunta 11. Qual o jeito certo de transformar a renda em patrimônio? Esse desenho que está aparecendo para você aí é um desenho muito interessante. Ele vai trazer um pouco de lucidez, mas não vai dar a resposta plena. Ele vai aí em quatro etapas. Mapear, sobrar, alocar e revisar. Mapear, sobrar, alocar e revisar. Mapear é o momento que você para observar com método, não é simplesmente abrir a fatura e olhar. Você vai mapear, vai perceber onde pode sobrar. Às vezes não é para sobrar, às vezes é para realocar. Então pode acontecer de você não precisar sobrar nada, tá ótimo. Você só precisa realocar, mas no geral precisa sobrar e realocar os dois.
você percebe onde precisa sobrar, você vai também realocar esse recurso. Deixa eu trazer um exemplo. Imagine que você percebeu que na parte de lazer você gasta muito, mas na parte de educação e trabalho você não gasta quase nada. O que é que você tem que fazer? Uma realocação. Tira um pouco do lazer e bota na parte de educação e trabalho. Educação e trabalho é o que vai aumentar a probabilidade de você ter uma renda maior. E isso vai favorecer que você tenha uma construção patrimonial mais rápida, tá bom? E depois revisar isso com o tempo. Revisar isso com o tempo. Esse tempo pode ser com alguns meses ou pode ser anualmente. Você dá uma revisada. Deixa eu ver como é que foi o meu balanço daquele ano. Olha que interessante. Aqui em casa eu sempre fiz balanço de ano. Comparava um ano com o ano passado e já olhava, opa, o caminho que a gente está seguindo. E isso é muito bom. Você faz a revisão, revisou, não gostou de alguma coisa, muda. E vai acompanhando e vendo esse crescimento. Se está na velocidade que você gostaria, está mais lento, enfim, é isso. Isso vai permitir, qual é o jeito certo de transformar a renda em patrimônio? É esse daí. Essas 4 etapas são fenomenais. Isso vai permitir um crescimento sustentável, correto? O patrimônio cresce quando a rotina protege a decisão. Show de bola. Vamos para a pergunta 12. Como organizar o dinheiro antes de pensar em investir melhor? Essa primeira e terceira etapa eu já falei um pouco antes. Eu vou focar na quarta e na quinta. Então, separar as contas e papéis, nesse caso é o mapeamento que foi falado anteriormente. Você precisa separar isso para poder fazer o mapeamento. Você não vai conseguir fazer isso se você não tiver conhecimento, tá bom? Depois enxergar fluxo mensal é a mesma coisa. Eu vou ficar observando, definir sobra-alvo, eu falei também. Agora, o quarto e o quinto, que não foi falado ainda aqui. O quarto é proteger a reserva. Se você está no processo de construção de reserva, ela precisa ser protegida. Protegida com o quê? Seguros e planos. Simples assim. Seguros dos diversos que tem e plano de saúde. E o quinto é investir com regra, até uma disciplina de investimento. Se você entendeu que precisa pelo menos 20% mensal ser investido, você vai seguir essa disciplina. Lembre-se que a análise é anual, não é mensal. Às vezes, um certo mês você não consegue 20%, mas no outro mês você consegue 30%. De forma que quando você faz o balanço do ano, você consegue perceber que deu ali os 20%. E isso tá show. E a última pergunta, passo simples qual passo simples fazer hoje para começar? Essa daí pode dar um print na tela. Eu vou só falar do desenho, tá? Porque senão fica chato parar para ler essas coisas escritas. Bom, se você for fazer do jeito que está aqui, não vai dar certo. Eu vou logo lhe falar. Eu vou até atrapalhar a própria figura aí, porque eu já sei a dificuldade que você vai sofrer. E normalmente a dificuldade de quem sofre em fazer isso. Tem o primeiro passo acho que talvez se tivesse sido um desenho que eu precisasse refazer, que é você vai abrir os seus extratos e faturas e fazer o mapeamento. Só que se você, é aquela coisa, se você não tem o conhecimento, você vai fazer esse mapeamento errado. Eu vou deixar aqui, até para terminar essa live, deixa eu ver quanto tempo de live eu tenho. Oh, maravilha, já vai dar em 53 minutos. Eu vou deixar com a função para você aqui. Eu não vou explicar exatamente como é que você vai fazer, o detalhe. Você vai me mandar mensagem: Saulo, como é que faz essa análise? Eu vou parar para lhe responder como é que você faz essa análise. Para você chegar aqui e conseguir ter essa resposta que está aí. Então, transformar a percepção em número. Porque você vai olhar, se você fizer do jeito que está aí, olha o que vai acontecer. Você vai olhar e você vai pensar assim: eu vou mexer em que aqui? Tudo é essencial aqui. Eu vou mexer em quê? Eu não consigo mexer em nada aqui. Agora, se eu lhe mostrar um sistema, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai identificar onde você pode mexer. Tá bom? Então, me manda mensagem no direct. Para eu lhe dar essa resposta, você vai mandar mensagem no direct, que eu vou dar a resposta de como é que se faz isso. Tá certo? Então é isso. Acabamos essa live e eu lhe vejo na próxima, nesse programa Rota da Clareza. Lhe vejo na próxima live. Até!